Hoje é Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A gente precisa entender que o bullying é uma violência, além de física, de maus tratos físicos, como surras, brigas. E o bullying também é uma violência psicológica. E a psicológica é pior porque ela destrói a autoestima do adolescente, da criança, e corrói por dentro. Ela dói por dentro. E muitas vezes as nossas crianças e os nossos adolescentes não falam que estão sofrendo bullying na escola, mas eles modificam o comportamento. Eles ficam mais reservados, eles ficam mais tristes, mais depressivos ou mais ansiosos, ou comem demais, têm distúrbios alimentares, ou têm distúrbios do sono, como insônia, dificuldade para dormir. E muitas vezes a gente não percebe e acha que é uma situação pontual ou é uma situação propícia mesmo, proporcionada pela adolescência, quando na verdade eles estão sofrendo uma violência. E é importante falar que o primeiro bullying acontece dentro de casa. Quando nós, pais, lidamos com algumas situações e alguns comportamentos desafiadores da nossa criança e do nosso adolescente, e a gente tem uma linguagem um pouco mais agressiva, um pouco mais cruel, umas brincadeiras que diminuem, que maltratam, que humilham, que tiram sarro mesmo da criança ou do adolescente. E a gente tem que entender que brincadeiras não podem ser cruéis, não podem diminuir, não podem maltratar, não podem humilhar e afetar a autoestima deles. Isso não é brincar. Isso é ser cruel, isso é maltratar. Mas quando a gente vai para a escola, o bullying parte, às vezes, do próprio amigo da criança ou do adolescente. Porque já vivenciou essa experiência e acaba tratando como normal. Esse tipo de tratamento mais hostil, mais agressivo, mais cruel, tirando sarro, fazendo brincadeiras que humilham, que são impróprias. E como é que a escola pode atuar nesse combate a essa violência, a esse bullying? A escola deve buscar atuar com prevenção e não punição. Porque as crianças envolvidas, muitas vezes em conflitos físicos, podem alimentar um ciclo de represálias e aumentar ainda mais a gradação do bullying. E no caso de violência física, a escola deve atuar diretamente com seus educadores para separar as brigas, para afastar os adolescentes ou crianças que estejam mesmo brigando em rixas, em disputas corporais, lesões corporais. Porque a escola é intermediadora. Se ela agir com mais acolhimento, com mais educação emocional, é possível sim conscientizar esses adolescentes, essas crianças, de que a violência não deve ser praticada. Muitos deles estão desempenhando esse comportamento por pressão do grupo. E é importante que a gente entenda essa sensação de pertencimento que eles têm. É a identificação horizontal entre os pares, mas a gente pode sim estimular um convívio saudável, não deixando que essas práticas discriminatórias, vexatórias, de humilhações se perpetuem no ciclo escolar. Mas é fundamental acolhimento, diálogo e prevenção, e não punição, para não gerar um sentimento de animosidade nessas crianças. Porque é muito difícil ser a criança que está sofrendo bullying, mas também é difícil ser a criança adolescente que está praticando bullying. E o que nós podemos fazer enquanto pais para nos aproximarmos das nossas crianças e dos nossos adolescentes? É ideal que a gente tire um momento para fazer pelo menos uma refeição em família juntos. Sem telas, sem celulares, apenas presença. Também interesse-se genuinamente pelo que acontece na vida da sua criança, do seu adolescente. Converse, inclusive, sobre esses temas sensíveis, sobre violência, sobre bullying, cyberbullying, sobre piadas
de mau gosto, humilhações, sobre misoginia, sobre várias outras formas de violência que eles estão inclusive suscetíveis de sofrer ou mesmo de praticar. E demonstre total amor, total compaixão. Tente se conectar e entender o que se passa com a sua criança. Inclusive, monitoramento parental não é invasão de privacidade, mas é cuidado, é proteção. E dialogue, explique isso para eles. Estabeleça limites. Limites com gentileza, com diálogo, com assertividade, para que a sua criança e seu adolescente entendam que eles têm espaço, mas que eles precisam respeitar algumas regras, alguns combinados. Com isso, com todas essas dicas, com o fortalecimento da conexão emocional, é possível sim criar uma relação de confiança, uma relação em que a sua criança, o seu adolescente, confie de contar o que está passando no mundinho deles para você, para a gente, para nós. Isso é importante para que a gente possa oferecer segurança, oferecer confiança, oferecer compaixão, acolhimento e amor para as nossas crianças e os nossos adolescentes.